E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Rodrigues e bora para mais um vídeo aqui do canal, porque hoje eu quero mostrar como que a partir da segunda lei de Newton a gente consegue obter três relações importantes da cinemática e que normalmente a gente vê no colégio, não sabe de onde que vem direito, e que usando um pouco de cálculo a gente consegue entender da onde que saem essas relações que são muito comuns, né, de serem decoradas muitas vezes, né, de passarem para a gente para decorar essas relações. Só que não, eu quero mostrar aqui que essas relações a gente pode construir elas, assim como várias outras na física. Então esse vídeo aqui é mais um apelo para mostrar que o mais importante do que saber as relações em si, muitas vezes, é saber como chegar até elas. Sendo assim, então, bora lá para o vídeo, né? O que acontece? Para fazer isso, eu quero simplificar aqui o seguinte, né? Considerar um caso de um corpo aqui, de massa m, se movimentando sobre a ação de uma força F em uma dimensão, né? A gente tem que a segunda lei de Newton é dada dessa forma, né? A força é a derivada do momento em relação ao tempo, né? E que, se tratando do nosso problema, então, né, em uma dimensão e com massa, um corpo de massa uniforme, isso daqui vai ser simplesmente força igual a massa vezes aceleração, certo? E aí eu quero tirar algumas relações daqui, né? Mais especificamente, por exemplo, eu quero saber como que a posição do corpo varia em função do tempo e como a velocidade do corpo varia em função do tempo. Como é que eu posso fazer isso, né? Bom, tem algumas relações da cinemática que passam isso daqui para a gente, só que a ideia aqui é chegar em três dessas relações, em três dessas relações mais famosas, né, que a gente inclusive vê no ensino médio. Bom, o que a gente faz, né? A gente tem aqui a segunda lei de Newton, que vai passar a dinâmica desse corpo de massa m. A gente sabe que a aceleração ela é dada como a derivada da velocidade em relação ao tempo, certo? Vou considerar aqui que você sabe o porquê dessa definição e você sabe também que a velocidade é igual à derivada da posição em relação ao tempo. O objetivo não é explicar de onde que vêm essas relações aqui, e sim, partir delas, mostrar outras relações, né? Mas, bom, o que acontece? A gente tem, então, que bom, a velocidade é derivada da posição em relação ao tempo, e a aceleração derivada da velocidade em relação ao tempo, de forma que a aceleração também pode ser escrita como a derivada segunda da posição em relação ao tempo, certo? Bom, sendo assim, o que a gente faz, né? Se a gente quer obter, por exemplo, como é que a velocidade do corpo varia em função do tempo, né? Bom, a gente sabe que ele está sujeito a essa força F, né? Então, a segunda lei de Newton passa para a gente o seguinte, que força é igual a massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo, certo? Ora, dessa equação aqui, o que eu posso fazer? Eu posso integrar ela dos dois lados, né, em relação ao tempo, de forma que eu tenho aqui F integral de dt, m fatório, né, porque o m é constante, integral, dv dt, dt, certo? Bom, agora não deixam os matemáticos dizer isso, mas a gente pode, né, cortar esses diferenciais aqui, né? E forma que a gente tem, então, a integral em dv somente, certo? Bom, beleza, né? A gente tem agora essa equação aqui e note que é conveniente eu estabelecer limites de integração aqui. Mas quais limites, né? Bom, eu vou considerar que o corpo ele sai de um tempo inicial zero, né? Eu poderia definir um outro tempo inicial, estou usando zero aqui por simplicidade, e até um determinado instante t, né? Que essa força aqui, que também é constante, age de um intervalo de tempo de 0 a t. Bom, aqui desse lado aqui, eu vou considerar o corpo, para ficar um pouco mais geral, o corpo sai com uma velocidade inicial constante, que eu não sei, e atinge uma determinada velocidade v qualquer. Sendo assim, então, né, a gente tem dessa equação aqui, se a gente resolver esse lado aqui, bom, vai ficar constante, né, então aqui vai ficar integral de 1, que no caso é t, perdão, aqui eu tenho que mudar as variáveis de integração, porque para
simplificar, né? Mudando aqui a variável de integração, ó, em t', né? Vou integrar de 0 a t. Mesma coisa aqui, ó, v', vou integrar de v0 a v. Bom, agora sim, né? A integral aqui, no caso, vai ficar f t' avaliado em t de 0, né? Isso aqui vai ser simplesmente t, então, igual a m integral desse lado aqui vai ser a mesma coisa, v' avaliada em v0, certo? Bom, isso daqui vai dar v menos v0, certo? Pelo teorema fundamental do cálculo, v menos v0. E, bom, repara que agora é o seguinte, eu vou dividir os dois lados da equação por m, né? Dividindo os dois lados da equação por m, eu tenho o seguinte, ft sobre m é igual a v menos v0, certo? Ora, só que da segunda lei de Newton, né, eu sei que F sobre m é igual a aceleração, né? Igual a aceleração. Então, note que é o seguinte, eu tenho aqui que V igual a V0, F sobre m é A, né, mais AT. Está aqui uma expressão para velocidade em função do tempo, né? Deixa eu só mudar esse sinal de mais aqui, que fica parecendo um termo. Aí, então, a velocidade desse corpo em função do tempo, né? Agora, eu quero continuar, né, e obter a posição do corpo em função do tempo. Como é que eu posso fazer isso, né? Note dessa relação aqui o seguinte, né, que V é igual a dr dt, certo? Então, substituir, né, a definição da velocidade, dr dt, né, igual a v0, que é uma constante, certo? O v eu estou considerando aqui que ele varia com o tempo, por isso que eu estou reescrevendo ele como derivado da posição em relação ao tempo, mais AT, certo? Fazendo o mesmo processo, ou seja, integrando dos dois lados em relação ao tempo, eu tenho o seguinte, dr dt vai ficar simplesmente dr, né? Aqui, né? Eu estou integrando em relação a dt, né? Dos dois lados, igual a integral de v0 dt mais a integral de t dt, certo? Em que aqui, de novo, vou mudar a variável de integração para a linha. E aqui, né, vou avaliar de uma posição inicial constante até uma posição final, R qualquer, e aqui no tempo de 0 até um tempo t, aqui, mesma coisa, de 0 até um tempo t, certo? Resolvendo isso daqui, ó, a gente vai ter o seguinte, né? Desse lado aqui, a gente tem integral de uma constante 1, né? Vai ficar simplesmente R menos R0, né? Pelo teorema fundamental do cálculo, igual a, bom, aqui, de forma semelhante, né? Vai ficar V0t, certo? Mais a, bom, primitiva de t, né? Tem que mudar aqui também a variável de integração para t', né? Pronto, agora sim. Primitiva de t', né? T' ao quadrado sobre 2, avaliado em t de 0, certo? Isso daqui vai dar t quadrado menos 0 ao quadrado, vai ficar simplesmente t quadrado, certo? Então, sobra simplesmente t quadrado. Beleza. Agora, né, eu vou fazer a definição aqui, né, chamada ΔR, definir ΔR como sendo R menos R0, e eu tenho aqui mais uma relação importante da cinemática. ΔR igual a V0t mais a T2 sobre 2.
mais uma relação aí obtida, né? Agora, tem mais uma outra que eu queria obter aqui com vocês, que é o seguinte, né? Ela é derivada dessas outras duas aqui que a gente acabou de obter, né? Vou pegar elas aqui. Pronto, tem essas duas equações, né? Repara o seguinte, agora, eu vou dessa equação aqui, essa primeira equação aqui, eu vou elevar os dois lados dela ao quadrado, né? Vou levar ela inteira ao quadrado, vai ficar v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2v0 at mais at ao quadrado, certo? Isso aqui vai ficar simplesmente A2T2. Beleza. Agora, repara, dessa equação aqui, ó, vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar os dois lados da equação por 2A. Multiplicando por 2A os dois lados, 2A delta R, né, igual a 2A V0 T mais 2A vezes A T2 sobre 2, vai ficar simplesmente A ao quadrado, T quadrado, certo? Por que eu fiz isso? Né? Para substituir esse resultado aqui nessa equação de cima, né? Porque, repara, daqui ó, eu tenho o seguinte, né? Que A2 T quadrado é igual a 2A delta R menos 2A V0 T, certo? Substituindo agora essa equação aqui, né? Aqui, né? Eu vou ter o seguinte, né? Nota que eu vou ter o seguinte. Que V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2V0 AT mais 2A delta R menos 2A V0 T, certo? Esses dois termos aqui, a gente pode simplificar eles, né? Então, eu tenho que V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2A delta R. Mais uma relação da cinemática aqui importante obtida, né? Então, são essas três relações aqui, ó, que eu queria obter com vocês. Essas três relações aqui da cinemática que eu queria obter, mostrando que com um pouco de cálculo, né, elas podem ser obtidas a partir, né, da lei de Newton, da segunda lei de Newton, né, que rege a dinâmica de corpos, né. E sendo assim, o objetivo, então, era mostrar que, mais do que decorar, né, dá para a gente obter as relações e construir o raciocínio e chegar nelas a partir de algumas considerações, né? Então, sendo assim, né, essa era a ideia, basicamente, desse vídeo, mostrar que, na grande maioria dos casos, a gente consegue, a partir da construção do raciocínio, chegar nas relações importantes de interesse que a gente acaba usando com frequência, né? E esse, normalmente, é o caminho que, em particular, eu mais gosto de usar para poder aprender, né? Porque é muito comum você acabar esquecendo. Se você pega essa forma para decorar, você acaba esquecendo. Mas se você aprende de onde que ela vem, se você aprende a construir o raciocínio por trás, dificilmente você vai se esquecer dela e facilmente você vai conseguir reproduzir elas depois para poder resolver algum problema ou alguma coisa mais
né, elaborada. E, bom, essa era a ideia do vídeo. Caso você não seja inscrito ainda no canal, se inscreva aqui para poder acompanhar os próximos conteúdos. Além disso, se você gostou do vídeo também, deixe seu gostei aí, vai ajudar bastante na divulgação do vídeo. E, no mais, muito obrigado pela sua atenção e vejo você no próximo vídeo.